Boa noite. Aqui dentro sempre como uma onda no mar. Boa noite. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Maurício, Super 4. Sejam muito bem-vindos para a nossa live aqui do Momento Transforma DL. É um quadro que a gente faz. A gente convida uma águia, uma pessoa que fez o treinamento. Ó, quem sabe você pode ser o próximo a estar aqui. E hoje a gente vai ter uma pessoa muito especial, que é a Cristine, a Cris, né, que eu já chamo de Cris. Ela é a nossa convidada especial de hoje. Boa noite. E é uma pessoa muito querida. E aí eu vou agora, acho que a Cris já entrou. Aproveita para encaminhar. Tá travando aí para vocês, gente? Tá travando? Faz assim se tiver. Vocês estão me vendo? Cris já tá por aí? Oi, oi, pronto. Tá normal aqui, ótimo. Então acho que é só aqui mesmo pra mim que travou. Tá joia. Então eu vou chamar a Cris agora, tá? Deixa eu ver aqui. Já mandei o convite aí. Hello! Hello! Tudo bem, Tudo Cris? bem? Tudo ótimo, e você? Que bom, tudo bem por aqui também, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amor, obrigada. Prazer enorme estar aqui com você. Falar de DL é sempre um prazer, né? É sempre um prazer, é verdade. A gente sempre fala o tempo todo, né? Você tá me ouvindo? É verdade. Tô. Eu só apertei para ver se você tá me ouvindo direito. Tô te ouvindo bem. Então tá ótimo. Eu tirei meu fonezinho porque eu acho que tava travando, mas tu também tá me É. ouvindo bem. Ih, tá chegando uma galera minha aí, ó. Pessoal aqui do Rio, Mama, Ike, Livinha Soares, que é treinadora também do Rio. Ai, que coisa boa. A Laiana também entrando aí, a Livinha. Gente, para quem tá entrando aí, eu vou só dar falar para vocês o que é o Momento Transforma. O Momento Transforma é um projeto que a gente faz todas as quartas-feiras. E é convidando sempre uma pessoa que fez o treinamento, uma águia que fez o DL. E hoje essa convidada aí é essa maravilhosa, que vocês já conhecem, que é uma pessoa muito querida, que eu admiro bastante. Por muitas coisas, pelo profissional, pelo ser humano que ela é. E pela parceira que ela sempre compartilha, é uma pessoa assim de um coração gigante. E a Cris, ela tá fazendo também, eu vou pedir para depois ela falar, né, dessa live também que ela faz todos os dias, que é muito interessante, Cris, depois tu fala aqui pro pessoal. Tá ótimo. E aí ela sempre pergunta para as pessoas também, né, o que foi a PNL para elas, o que foi que o DL representou para elas. E aí hoje esta pessoa vai contar pra gente, né, o que foi o DL para ela, desde o momento que você foi pro teu treinamento, tá, Cris? Acho que eu tenho muita vontade de saber, porque eu não sei mesmo, né? A gente conversa muito dos dias de hoje. Verdade. Eu não sei como que tu chegou ao DL. E aí é contigo, pode se apresentar aí pro pessoal. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, Ana, o convite. É um prazer enorme estar aqui com você hoje nesse projeto. Todo esse projeto que traz informações úteis, né, agregam valores. Nesse momento da quarentena, eu acho que a gente tem que bater palma, porque é um momento em que a gente está aqui se dedicando, né, buscando levar alguma coisa para esse pessoal lindo que vem aqui ver a gente, né? Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Cristine Bretas, para quem não me conhece. Trabalho na equipe do DL Rio.
Fiz o meu DL há 9 anos e trabalho na equipe, vai fazer 6 anos agora, 5 anos para 6 anos. E é um prazer enorme trabalhar no INEX, trabalhar com DL, porque é um treinamento que realmente mudou a minha vida. Então, é muito bom quando a gente trabalha com algo que a gente acredita de verdade. Porque quando você fala de um produto que você realmente acredita e sabe que ele traz resultados efetivos, a venda flui de forma natural, né? Então, a gente vê a facilidade que a gente tem de passar isso para as pessoas, porque a gente fala com verdade. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, nesse momento. Então, como é que a minha história começou? A minha história começou eu vou fazer uma linha do tempo agora, né? Uma linha boa. Agora, vamos lá. Eu vou fazer de tudo para falar sem me emocionar, porque essa história me emociona. Não tem como a gente falar do DL e os olhinhos não brilhar, né, Cris? Verdade, é verdade. Gente, então, em dois... Oi? Só uma coisinha. Quem puder, também coloca o aviãozinho, que eu acabei de receber uma mensagem aqui, a pessoa pergunta, dizendo que não está vendo a gente online. Acho que o Instagram demora, né, Cris? Um pouquinho pra mas ontem estava assim também, eu tive que procurar. Pede para a pessoa pesquisar aí DL treinamento, né? Treinamento DL, porque às vezes não está aparecendo mesmo, não. Tá, então quem puder também coloca o aviãozinho, manda pro pessoal. Isso. Para as pessoas que você quer, que você sempre quis que fizesse DL, que você vive convidando, para as áreas que fizeram treinamento contigo, chama elas para cá com a gente. Pronto, querido. Show. Vamos lá, pessoal, vamos lá no aviãozinho. Vamos chamar bastante gente aí para ouvir um pouquinho essa história. Então vamos lá, tudo começou em 2011. Em 2011... Eu era empresária, tinha 2 empresas, uma loja de informática, que trabalhava com serviços e trabalhava com vendas, e uma loja de roupas femininas. Só que eu estava literalmente quebrada, já não tinha mais como respirar, vamos dizer assim. Uhum. E aí um amigo meu, que fez DL há muito tempo, tinha feito em Atibaia 6 anos antes de mim, então ele fez em 2005. Ele falou assim, me ligou, do nada, ele me ligou numa quinta-feira à noite e falou assim, Cris, lembra uma vez que eu falei com você de um treinamento que trabalha as emoções? Eu falei, lembro. Aí ele, lembro. Ele, vamos fazer comigo? Eu falei, como é que você me convida para fazer um treinamento, cara? Eu não tenho dinheiro para fazer. Eu tô aqui totalmente quebrada, totalmente falida. Aí ele falou assim, Cris, sabe o que acontece? Você tá num momento tão... complicado que você não está enxergando as oportunidades que estão passando na sua frente. E esse treinamento ele vai trazer para você essas ferramentas. E digo para você mesmo, você vai ver que você vai conseguir esse dinheiro para pagar. Mas se você não conseguir, eu te ajudo. Mas você quer apostar que você não vai precisar? Bom, isso foi uma quinta-feira. Sexta-feira eu estava... o DL era na sexta-feira seguinte, no dia seguinte. Aí eu falei, quer saber do que mais? Eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou embora. Porque me chamou a atenção a estrutura do treinamento. Ele falou, é um treinamento de autoconhecimento, da programação neurolinguística, mas eu tinha muito pouco conhecimento, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha nada de aprofundado. Eu já buscava autoconhecimento através da meditação, através da leitura e através da religião. Isso eu já buscava. Então, assim, era uma coisa que eu queria. Mas naquele momento, sem dinheiro, você fica meio assim, né? Beleza, fui embora. Caí lá em Rio Bonito. Na época, o treinamento era no Hotel Fazenda Serra do Sambê, em Rio Bonito. Era uma fazenda muito escura, muito isolada. O pessoal brincava muito com quem chegava, porque chegava todo mundo meio assustado, né? Chegando lá, aquele povo todo. Morava? Era mais ou menos 1 hora da minha casa. É de 50 minutos a 1 hora. E eu fui para lá. Chegando lá, vi aquele povo, né, com umas pastas na mão, umas pessoas sorrindo, se abraçando, e eu assustada assim, né, não sabia o que vinha pela frente, a gente fica sempre meio assim. E vinha gente daqui me abraçava, e você é o quê? Você é amiga do Bruno? Vem cá, bom treinamento para você. E um carinho, que era um carinho diferente. Você percebia nas pessoas que elas estavam sendo sinceras, que elas estavam sendo realmente amorosas, e pessoas que nunca tinham me visto. Aí eu olhei pro Bruno e falei, Bruno, o que é isso? Ele falou, não estranha não, que no final você vai entender tudo isso. Mas é carinho mesmo, é amor, você vai ver que é. Aí eu falei, bom, o negócio já começou bom, né?
Receber carinho e receber amor? Não, então vamos embora. E aí o treinamento começou, gente. Então foi um treinamento assim, fora de série. Eu observava cada detalhe do treinamento. Cada detalhe. Eu fiquei observando cada fala, cada situação. Eu entrei assim, de uma forma como se eu parecia uma esponja. Uma esponja. Aquilo tudo foi vindo. Eu falei, gente, o que é isso? No domingo, né? No domingo eu já estava assim... E aí você parece que você potencializa tudo que você tem de bom dentro de você. Sabe? Você chora, você ri, você grita, né? Mas a alegria que você sai dali naquele final é uma coisa que contagia qualquer um. E você sai feliz, energizado por transformação, não por uma coisa só externa. Então, quando eu passei pelo DL, foram vários ganhos, né? Eu identifiquei... O meu maior ganho, se eu for levantar agora, pensando bem, foi lidar com as minhas emoções. Lidar com o medo, com a raiva, com a tristeza e com a alegria, porque, para mim, esse foi um dos maiores ganhos, além de alguns comportamentos que, claro, eu alterei lá dentro. Por conta do que eu vinha passando. Quem tá numa vida onde você tem 2 empresas falidas, 2 filhos para você criar, você não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para nada, gente. Eu não tinha dinheiro. Eu lembro que a minha primeira aquisição, depois disso, que a coisa começou a melhorar, foi comprar um fogão. Fogão é uma coisa barata. Eu estava sem dinheiro. Eu só pagava funcionário, luz, aluguel de loja, só isso. Era o que eu pagava. Então era assim. Você foi lá e fez o treinamento, né? Eu acreditei. Eu sempre tive uma coisa muito interessante, Ana. Eu sempre acreditei que eu ia sair daquela situação de falência. Sempre acreditei. Só que eu achava que a minha mudança ia vir ali de dentro, da própria loja. Eu ia virar a loja, ia resolver aquela falência. Só que o universo, ele surpreende a gente a todo tempo. Por isso que o nosso racional, às vezes, ele ilude a gente, né? Porque ele está sendo todo trabalhado em cima daquilo que a gente acredita. Está sendo trabalhado em cima das nossas crenças. E aí, às vezes, a gente acha que não tem jeito, ou que tem um jeito de uma forma que você coordena. Só que não está na nossa mão. Não tem nada na nossa mão. Está muito além disso. A única coisa que está na mão da gente são as nossas decisões. E naquele momento, eu tomei a decisão acertada. A partir daquele momento, a minha vida se divide entre antes do DL e depois do DL. E aí, como eu falei para você, eu fui para o treinamento, passei o final de semana inteiro. Na segunda-feira, eu fui para a reunião, porque tem uma reunião pós-DL. E aí, falei, conversei, dei meu depoimento sobre tudo que aconteceu. E no final eu falei assim, eu lembro disso até hoje. Eu falei assim, gente, isso aqui é uma fábrica de amigos. Eu nunca vi uma coisa igual a isso. Porque, né, e depois você começa aí a frequentar, cada DL que você vai, quando você leva alguém, né, quando você vai buscar alguém, porque isso traz um prazer enorme levar alguém para o DL, você começa a fazer novas amizades, que é uma turma de 40, 50, 60, e tá gente nova. Então eu digo, é uma fábrica de amigos. Então dali as coisas começaram a acontecer para mim. Eu comecei, por que eu falo que o grande ganho foi esse equilíbrio emocional? Porque o que acontece? Na verdade, o DL quer dizer desenvolvimento e liderança. Você desenvolve habilidades para liderar suas próprias emoções. A partir do momento que você lidera, você não fica segurando, eu vou controlar a emoção. Não, você não controla a emoção. Você aprende a lidar com as emoções. Você lidera suas emoções, você lidera diferente a sua equipe de trabalho. Você lidera diferente a situação que se passa à sua volta, seja ela boa ou ruim, você tem mais ferramentas. E foi exatamente o que o meu amigo me falou. Ele falou, você vai começar a enxergar mais, ouvir mais e sentir mais. E as oportunidades vão passar e você já não vai perder mais. E foi exatamente o que aconteceu. Eu paguei o meu DL todo. No DL seguinte, eu coloquei o meu filho para fazer, que tinha 21 anos na época. E no outro DL eu coloquei a minha filhota de 20 anos. Então, família inteira. E digo pra você, paguei o meu, paguei o dele, paguei o dela e o dinheiro foi aparecendo. Eu ia perguntar exatamente isso. Você estava quebrada, né? E de repente... E Ana, eu falo muito isso para as pessoas também que eu ligo para fazer DL, né? Gente, o DL, ele não foi feito para você, naquele momento ali, ganhar dinheiro. Mas o dinheiro é consequência, porque quando você começa a tomar decisões acertadas,
Quando você começa a enxergar as oportunidades na sua frente, tudo começa a acontecer. Eu passei a lidar com dinheiro de forma diferente, eu controlei o que eu tinha que pagar primeiro, o que eu não tinha, e as coisas começam. E eu criei, claro que eu criei uma prioridade. Eu falei, cara, evolução pessoal, autoconhecimento, é tudo na nossa vida. Se eu investir em mim, as coisas começam a mudar. Se eu investir em mim e começou a mudar, por que eu não vou fazer isso com meu filho e minha filha? E uma coisa que caiu, uma ficha muito forte que caiu para mim dentro do DL, foi a seguinte: por que eu não descobri isso antes? Por que eu já não fiz esse DL há muito tempo? E se eu tivesse feito antes? Né? Exatamente. Mas é aquela história. A gente não pode desfazer o que foi feito. Tá lá, é um fato. Agora, eu posso mudar esses significados que eu dei. Eu posso alterar daqui para frente o meu fazer, o meu agir, as minhas ações, as minhas decisões. E foi o que eu comecei a fazer. E aí, as coisas foram fluindo. Logo depois, Iana, eu fiz o NV, Negociação e Vendas, com PNL. E eu fui fazer o NV porque lá no DL eles falavam assim, eu lembro isso direitinho, eles falavam assim, você pensa o quê? Que negociação e vendas é só para vendedor? Ou você acha que você não é um vendedor? Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, interessante. Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo negocia alguma coisa. Dentro de casa você está negociando, no trabalho você está negociando, você negocia a sua imagem no seu relacionamento, você vende... Com filho, né? Com os filhos. Exatamente. Por sinal, a minha relação com meu filho, assim, depois do DL, depois do NV, então, ela melhorou muito, porque ele é uma pessoa de uma personalidade muito forte, ele tinha as crenças dele, eu tinha as minhas. E aí eu ficava batendo de frente. Quando eu comecei a entender o critério dele, entender como ele pensava, me aproximar do mapa dele, que é uma das coisas que a gente aprende, né, na PNL, que cada um tem um mapa. Quando você olha uma pessoa, você vê um desenho. Aquilo é o que você vê por fora. Mas o que vai por dentro, que é o território, você não conhece. Então, o que eu tenho que fazer? Me aproximar. Eu comecei a me aproximar mais do meu filho e gerar menos conflitos. Então, isso tudo foi um ganho muito grande do NV. Mas, o mais importante foi que dentro da minha empresa, eu comecei a ver esse lado das vendas para poder resolver e depois fechar minhas lojas, porque realmente eu fechei. E tomou essa comecei decisão depois do DL, de fechar. Exatamente. Exatamente. Logo depois do DL, na verdade, a decisão de fechar completamente, eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque foi quando eu fiz o Águia Real. Aí eu realmente tomei a decisão de fechar. Mas antes disso eu fiz o NV, e aí eu achava que eu detestava vender. Eu tinha minha loja e um dos pontos que me fez quebrar foi o fato de eu não ver esse lado comercial, esse lado das vendas, porque eu tinha uma empresa de assistência técnica praticamente, né? Lisa, eu não imagino você assim. Não, e vou te contar mais ainda, hein? Se você não imagina, eu consertava computador, consertava impressora, notebook, configurava, consertava, fazia tudo. Eu aprendi a fazer tudo. Eu queria ter controle sobre tudo. Então era muito assim. Eu era a única mulher em Niterói. Eu tinha a maior loja de informática de Niterói, chamava-se Ignon Informática. Ela era uma loja de vendas, de assistência técnica, tinha um cybercafé, né, um local de computadores para o pessoal acessar, não era de jogos, mas era um cybercafé, e uma linda cafeteria. A cafeteria era uma graça, linda, era uma loja enorme. Loja, tudo show, mas eu quebrei mesmo. Que foi na época que começaram, rapidinho vou falar, mas foi na época que começaram a vender computador em mercado, nessas coisas. Então, me pegou. Eu tinha feito um investimento muito alto na loja e aí me deu uma rasteira. Mas beleza. Então, fui. Aí eu fiz o NV e comecei a lidar diferente com os meus funcionários, com as situações, comecei a enxergar oportunidades. Mas no meio disso tudo, eu comecei a levar muita gente pro DL. Levava muita gente, toda hora levando o pessoal, né, da instituição religiosa que eu frequentava, dos meus amigos, da minha família. Às vezes eu enchia meu carro e ainda pegava outro carro para levar também. E vamos embora. Aí, o que aconteceu? Um amigo meu, que fez o DL depois de mim, eu quando olhei, ele estava na equipe. Eu falei, ué, como é que esse cara entrou nessa equipe? Eu quero entrar também. Eu quero entrar nisso aí também. Né? Aí, Ana, aí a
a Juliana chegou para mim e falou assim, sério que você tem vontade de trabalhar com treinamento? Eu falei, tenho, claro que eu tenho. Então, peraí que eu vou te apresentar o Cabé. Aí me levou para falar com o Cabé. Aí Cabé já veio com aquele abraço, né? Já veio, me abraçou. Sério, que bom, que não sei o que, não sei o que. As portas do INEX estão abertas para você. Né? Eu vou a Niterói, vou conversar com você. Aí ele veio, conversou comigo, explicou como é que era o sistema, como é que eram as regras, né? Como que tinha os cursos que eu tinha que fazer, os treinamentos que eu teria que fazer. E aí eu fui devagar, do lado de fora, me munindo de armas e fazendo, estudando muito, fazendo tudo quanto era curso, era um curso atrás do outro. Eu sei que o dinheiro aparecia, gente. As coisas foram acontecendo. Pá, acontecendo daqui, acontecendo dali. Eu fui fazendo todos os cursos que tinha que fazer. Ficou faltando apenas o Practitioner, né, para poder entrar na equipe. Que o Practitioner é o curso de formação em programação neurolinguística. Para a gente trabalhar na equipe, a gente tem que ser Practitioner. Então, beleza. Fiz tudo. Aí, nesse meio tempo, veio o Águia Real. E aí o Águia Real foi, assim, decisivo na minha vida. Primeiro, o mercado hoje, ele solicita da gente alta performance. Então, você tem que fazer algo que te leve à alta performance. E uma das funções do Águia Real é a alta performance. Quebrar algumas crenças que eu tinha e que eu descobri também no DL. Porque no DL, além de você resolver alguns comportamentos que não estão te levando a resultados, você também começa a identificar em você padrões que até então você não via. Né? Crenças que você carrega lá da sua infância, da sua família, pai, mãe, coisas que você ouviu. Né? Por exemplo, eu não conseguia vender porque eu ouvia muito isso dentro de casa. A venda não é uma profissão. Vendedor não é uma profissão. Que não sei o quê. Então, era esse pensamento. Eu fui carregando isso. Eu era muito tímida na época, eu era bem tímida, não era pouco não. Eu era daquela de ficar vermelha, roxa, amarela. Nossa, Ana, eu era mesmo. Aí eu fiz o Águia Real. Quando eu fiz o Águia Real, cara, passar pelo tapete de brasas, você chegar ali e encontrar o seu pódio, encontrar o seu objetivo maior, o meu objetivo no Águia foi hoje estar trabalhando no DL. Esse foi o meu objetivo. Então, assim, você criou o seu pódio, você vai realizar. Você vai chegar onde você quer. Criar objetivos e metas é fundamental para a vida da gente em tudo. Normalmente a gente deixa a vida levar a gente. E ali eu aprendi. Já tinha aprendido uma parte no DL, né, de criar metas, objetivos. E no Águia Real isso se consolidou de uma forma muito mais forte. E aí, trabalha segurança, trabalha limite. Gente, quando eu vi que eu não tinha limite, que o meu limite não era aquele que eu imaginava, falei, caramba, cara, eu posso ir além. Eu não cheguei no final ainda. Né? E aí, assim, Ana, uma das pressuposições da PNL que eu mais gosto é, não existe erro, existe resultado. Quando você vê um erro, você para. Você acha que não tem mais saída. Mas quando você vê que você não atingiu ainda o resultado desejado, você continua. E você continua. E se você estiver fazendo uma coisa que não está dando certo, você muda o seu caminho, que também é outra pressuposição. Então, a PNL ela foi incorporando na minha vida. Ela foi fazendo parte de cada situação, dentro de casa, no lar, com as dificuldades que eu vinha passando, organizando tudo. No trabalho, no meio com seus amigos, tudo reflete. Porque tudo tem PNL, PNL é vida. Ele está em todo momento na vida da gente. E aí, depois do Águia, eu vi também que o impossível não existia. Porque quando você passa num tapete de brasa, de 9 metros de brasa, e você não se queima, e você chega do outro lado, você olha para trás e fala assim, peraí, tinha fogo aqui mesmo? Tinha brasa? Né? E aí você fala, cara... Se essa crença que eu tinha, que o fogo queima, e ela não me queimou, gente, possível não existe mais para mim. E aí, eu já voltei do Águia Real com a decisão de fechar minhas lojas. Só que, Ana, tem um detalhe aí. Eu estava começando, porque nesse período, tinha 1 ano que eu tinha feito meu DL. Nesse período, eu estava começando a trabalhar no DL. O dinheiro que eu ganhava ainda, que estava levando as pessoas, não me sustentava em nada, só quebrava um galho. E aí teve um dia que eu cheguei, e eu fazendo tudo, eu falei, cara, eu vou acontecer, eu vou virar essa história.
Aí um dia eu falei assim, quer saber do que mais? Eu não aguento mais. Essa loja, a energia que tá aqui já não me agrada mais. Aí eu tive sócio que me passou a perna. Tive um monte de problemas dentro da loja. Aí eu falei, cara, eu vou fechar essa loja. Eu vou fechar e seja o que Deus quiser. Mas eu sei onde eu quero chegar. Sim. O meu pódio tá lá na frente. Aí eu liguei para aquele cara. Lembra aquele cara que eu falei que eu vi arrumado lá, que estava trabalhando no DES? Aham. O nome dele o nome dele é Narielson. Não sei se você conheceu o Narielson na equipe ainda, quando ele estava na equipe, que já tem um tempo. Conheceu? Tempo, conheci. Então, aí o Narielson falou uma vez assim, a gente batia muito papo, né? Ele chegou para mim e falou assim, Cris, quando você sair, quando você fechar essas portas e for para a rua, você vai ver que existe um universo de possibilidades para você. Você vai explodir. Agora, quando você fechar, liga para mim. Porque emprego para quem trabalha não falta. E você trabalha muito. Eu sei que você trabalha. Eu chegava na loja às 7 horas da manhã, saía só à noite. E aquele compromisso ali, mesmo com a loja quebrada, eu estava sempre ali trabalhando. Beleza. Fechei a loja e liguei para ele. Falei, lembra que você me falou que emprego para quem trabalha não falta? Eu falei, claro que eu lembro. E ele falou, eu lembro. Aí eu falei, então, fechei minhas lojas, tô desempregado. O que você tem para mim? Aí ele, peraí, Cristine, peraí. Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada para você. Aí eu falei, tem problema não. Vai aparecer. E aí, uma semana depois ele me ligou. Cris, falei, o que foi? Ele, apareceu uma oportunidade, ele todo sem graça. Apareceu uma oportunidade aqui para você trabalhar de promotora de vendas da Velho Barreiro Cachaça. Aí eu falei, tá, aí como é que é isso? Ele, então, você vai ter um carro, você vai ter um telefone, você vai ter assistência médica, vai ter alimentação e refeição. Mas o salário é bem baixinho. Na época era R$1.300. Aí eu quero. Ele, pá, mas você vai aceitar esse salário? Eu falei, vou. Sabe por quê? Eu vou ter carro, eu vou ter assistência médica, eu vou fazer meu horário, pelo que você está me falando. Uhum. Eu vou poder continuar vendendo os treinamentos, que eu vou organizar a minha vida, né? Agora, eu só vou te avisar uma coisa. Meu tempo aqui vai ser limitado, porque você sabe onde eu quero chegar. Então eu vou trabalhar um tempo, mas depois eu não quero mais ficar aqui. Só que isso foi em fevereiro, Iana. Aí eu falei assim, só que tem mais um pedido que eu quero te fazer. Em outubro, quando tiver o practitioner, você me dá 10 dias? Ele falou, dou. Eu falei, então tá fechado. Aí, Ana, aí eu comecei. Cara, eu trabalhava muito. Era um carro, porque o Rio de Janeiro é muito grande. Então eu trabalhava eu sozinha. Aqui no Rio devia ter que ter uns 5 promotores. Só tinha um que era eu. Eu rodava Copacabana inteira, Leblon, Niterói, rodava tudo. Com carro e com aqueles brindes de cachaça. E vendia cachaça também, tá? Eu lembro de uma história, de uma vez que eu cheguei num bar, né? Aí o cara me encomendou uma caixa de cachaça. E nesse dia tava frio. E eu me arrumava toda, né? Aí coloquei uma bota, coloquei uma blusa, coloquei um echarpe. Aí fui no carro, peguei a caixa de cachaça e coloquei em cima da mesa do cara assim, né? Aí, Iana, aí tinha um cliente do lado. O cliente olhou pra minha cara assim e falou, que é isso? Eu falei, o que foi, meu senhor? O que houve? Aí ele falou, cara, isso é a coisa mais inusitada que eu já fiz na minha vida. Eu falei, o quê? Uma mulher arrumada como você, colocando uma caixa de cachaça aqui. Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Por que eu tô arrumada assim? Porque se eu não me valorizar, ninguém vai. E segundo, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar e eu vou chegar. E aí, beleza, virei as costas, saí fora e continuei meu trabalho. E eu andava, olha só, tem outra coisa que é engraçada que eu nunca contei, não. Eu andava ali pela praia de Copacabana, às vezes eu pegava do início e até a fim, a praia é enorme, né? E eu andava ali pela praia com meus brindes, né, com a bolsinha, que não sei o quê. Quando eu entrava na loja, o nego olhava pra mim e achava que eu era gringa. Porque eu loura, né? Às vezes de bota, toda arrumada. Aí o pessoal vinha falar, aí era bom porque eu acabava fazendo um rapport, né? Porque a pessoa vinha me atender toda aberta, achava que era turista. Quando chegava não era turista nada, era vendedora mesmo de cachaça. E o carrinho, Iana, o carro era adesivado, assim, do lado tinha um desenho enorme de uma cachaça, né?
Nossa, como eu fui paquerada naquele carro. Era muita paquerada, nego buzinava, porque viu? Era muito engraçado, era muito engraçado. Bom, aí, Você passou resumindo quanto isso. tempo lá, Cris? Então, isso que eu ia falar agora. O que que aconteceu? Isso aí a gente ia conversando muito. Eu e Narielce, a gente batia muito papo, muito papo. E isso eu fui fazendo, né? Outros cursos também. Eu fiz o Renascense, eu fiz o TAL, eu fiz o LDM, eu fiz, na época era Liberdade Financeira, não era Ricamente, era o Liberdade. Eu fui fazendo tudo, as coisas iam acontecendo, eu ia fazendo. E só me munindo de ferramentas, né? Pá, beleza. Aí chegou um ponto que eu vi que eu já estava bacana, que eu já estava levando bastante gente, que já tinha uma estrutura e que se eu me libertasse daquele ponto ali, se eu saísse da Velho Barreiro, eu ia voar, eu ia deslanchar. Por quê? O que aconteceu comigo, Iana? Eu vi o meu trabalho no DL como uma empresa. Eu me vi como uma empresa. E uma empresa, normalmente, você tem que, pelo menos, os 3 primeiros anos, você tá focada naquilo que você está fazendo. E eu falei, cara, é assim que eu vou agir aqui dentro. O meu foco vai ser todo isso e eu vou virar isso. E foi o que eu fiz. Eu via como realmente uma empresa. E eu não admitia falir. Falei, eu já falei uma vez, eu não vou falir de novo. Agora vai dar certo. Custe o que custar, vai dar certo. E foi nesse caminho que eu fui. Aí quando deu 2 anos e meio, eu falei, cara, já tá no ponto. Já tinha feito practitioner e já tinha entrado na equipe. Já tinha entrado na equipe. Em 2013, eu fiz o practitioner e entrei na equipe. Beleza. Aí cheguei pro Narielce e falei, Narielce, você pode me mandar embora? Aí ele, peraí, mas já? Você já vai embora? Eu falei, já tá tudo certo. Você tem certeza? Aí eu tinha um casal de amigos que eles acompanharam toda a minha história. Eu levei os 2 pro DL. E eles viraram, você vê, né? O que o DL faz na vida da gente, né, Iana? Quantas amizades pra gente carregar pro resto da vida. Como é isso? Aí eu fiz uma amizade com um casal de amigos. E aí quando eles souberam, só que eles vibravam comigo, sabe? Torciam por mim. Vira e mexe, eu tava na casa deles. Eles viram minha dificuldade, viu essa transformação toda. Aí quando eu resolvi pedir demissão, né? Eles me chamaram lá na casa deles. Aí falaram assim, Cris, você tem certeza do passo que você vai tomar? Você tem uma carteira assinada, você tem fundo de garantia, você tem férias. Você vai largar tudo isso, né, para trabalhar com vendas, você vai ser sua própria, né, sua própria empresa. Aí eu falei assim, caraca, cara, eu vivia isso na minha loja. Eu também não tinha fundo de garantia, eu também não tinha carteira assinada. Eu já trabalhei com carteira assinada lá atrás no banco, quando eu fui bancária. Foram 12 anos de bancária também, para depois abrir a minha loja. Aí eu falei assim, eu tenho certeza do que eu estou fazendo e quero agradecer demais a vocês a preocupação. E entendo a preocupação de vocês. É normal essa preocupação. Só que eu vou chegar lá, vocês vão ver. E aí, foi embora, né? Aí as coisas foram acontecendo. Eu fui cada vez crescendo mais no DL, né? E vendo meu objetivo, batendo metas. Mas foi fundamental também os outros treinamentos que eu fui fazendo, né? Já tinha feito, né, Cris? Exatamente, já tinha feito practitioner, depois eu fiz o master, depois eu fiz o coach. Isso tudo foi me trazendo ferramentas para hoje ser o que eu sou. Fiz o hipnose, amei o hipnose, hoje eu estou trabalhando direto com hipnose clínica com PNL. Só trabalho junto, os 2 sempre juntos, né? Até porque a hipnose ericksoniana é a coisa mais fantástica que tem, né? Então, assim, isso hoje, a minha vida hoje é essa estrutura que eu criei dentro do INEX. Mas eu criei metas, eu criei objetivo, fui caminhando dentro disso tudo. Então, assim, na verdade, Ana, assim, eu digo pra você, a gente tem que ter orgulho da nossa história. E eu tenho orgulho dessa história. Porque foi uma história de muita garra, sabe? De muito empenho. E você vê, dentro dessa história toda, quando foi em final de 2018 agora, final de 2018, estamos em 2020, final de 2018, em dezembro, eu fiz um check-up geral. Quando eu fiz o check-up, eu descobri que estava com câncer de mama. E aí foi uma
pancada. Só que quando eu peguei o resultado do exame, eu lembro que quando eu peguei o resultado do exame, sabe quem estava do meu lado? A Ingrid. Ingrid estava comigo. A gente tinha feito um treinamento em company e aí eu estava querendo ir para casa para poder... Ingrid Guelo, Aí a Ingrid estava comigo, você quer que eu abra o computador para você para ver? Eu falei, não, deixa eu chegar em casa, deixa eu acabar o trabalho, deixa eu sentar, deixa eu ficar quietinha aqui, porque alguma coisa estava aqui dentro me dizendo já, até porque eu tinha feito o exame que deu inconclusivo, aí eu fui fazer o outro. Aí fiz. Fiz o exame, né? Não, aí deu o resultado, é claro que foi uma porrada, mas eu parei e falei assim, cara, eu tenho duas formas de lidar com o problema. Isso eu aprendi no DL. Ou eu olho para ele e vejo que eu vou superar, ou eu pego e me enterro agora e começo a chorar. A minha mãe, ela passou por 2 cânceres e se curou dos 2. Morreu de outra coisa. E eu nunca vi a minha mãe chorar, se lamentar do problema dela. Ela sempre lutou com muita garra. Ela era uma pessoa muito religiosa e a fé dela era uma coisa assim absurda. Então, para mim, foi um exemplo de vida assim incontestável, sabe? E aí, eu passei aquela situação ali, eu lembro que eu fui levar pro médico o resultado. Aí eu cheguei no médico, olha, essa história é legal. Eu cheguei no médico, quem foi comigo foi a Juliana Moreno. Ela foi comigo lá no médico. Quer que eu vá com você? Eu falei, tá, vamos comigo. Aí eu fui com ela. Chegou lá, eu falei, doutor, tá aqui, ó. Ele falou, então, eu tenho 2 notícias pra você. Uma boa e uma ruim. Falei, então tudo bem, então me conta a boa primeiro. Ele, então. Não, eu falei assim, não, me conta a ruim primeiro, depois você conta a boa pra eu sair daqui feliz. Aí ele falou assim, realmente você está com câncer. Aí eu, tá. E a segunda, doutor? Ele, então, a segunda é que você está no estágio mais inicial que você possa imaginar. Então, eu falei, tá, então, o que eu posso fazer? Ele, você tem que operar. Aí eu falei, mas e aí, como é que eu faço? Posso operar já? Ele falou, pode, eu vou entrar de férias. Isso foi dia 12, 13 de dezembro, perto do Natal e do Ano Novo. Ele falou, eu vou entrar de férias, dia 18 de janeiro eu volto. Falei, então, doutor, não, o senhor vai me operar antes. Aí ele, mas tem que fazer os exames, tem que correr atrás. Eu falei, então, doutor, é antes. Quando que o senhor pode fazer? Ele, dia 11 de janeiro. Aí eu falei, não, dia 11 tem DL, o senhor pode fazer antes? Aí Juliana me cutucou e falou, que é isso, mulher? Eu falei, claro, pô, se ele pode fazer antes, depois eu vou estar no DL. Aí ele pegou, falou, então tá, dia 4 eu vou te operar. Aí quando foi no dia 4 eu operei, e dia 11 eu estava no primeiro DL do ano, no dia 11 de janeiro. E uma galera, eu tinha levado uma galera, você não imagina. Tinha levado muita gente naquele DL. Eu lembro disso, eu lembro que você tinha acabado de operar e me disse que foi pro DL, eu fiquei muito desacreditada. Eu lembro disso. Cara, foi sensacional, assim, foi uma... Ah, não, aí não tem mais, tem mais. Aí eu tava lá e eu tive uma coisa que eu acho que eu não sei se as pessoas conhecem, eu tive uma coisa chamada seroma, que dá muito quando a pessoa faz cirurgia plástica. É um líquido. Quando a gente opera a mama, você tem que também tirar o linfonodo do braço, né? Debaixo do braço. Aí me deu um negócio debaixo do braço, foi enchendo de líquido. Aí eu ficava toda torta, assim, com dor, muita dor na coluna, porque você fica torta, começa a doer a coluna. Aí Fabiana e a Juliana chegaram pra mim e falaram assim, cara, deita aí, fica quieta, deixa que a gente resolve lá. A equipe, vai lá, vai descansar. Aí eu tirei a blusa, eu tava com uma blusa, uma calça, tirei a blusa e deitei na cama. Aí elas saíram, eu falei assim, vai pro cacete. Eu não, eu vou levantar e vou lá abraçar todo mundo, que eu quero abraçar essa galera que já tem muito tempo que eu não abraço. Aí botei a blusa toda torta, fui pra lá. Aí no dia seguinte, o dono do hotel falou assim, Cris, você quer que eu te leve no médico? Eu falei, então, quando der o intervalo do combate, você me leva lá rapidinho? Aí ele me levou, cara, o cara fez a punção, tirou o líquido, ele falou, eu falei, doutor, vai voltar? Ele vai. Eu falei, putz, grilo. Tá, beleza, então vambora. Aí fui, voltei pro DL, terminei o DL todo. Cara, foi assim, o que é você estar com um estado interno favorável com aquilo que você ama, né? Porque quando você ama o que você faz, você não vê obstáculo, não.
você só vê solução, sabe? Então, assim, foi um momento difícil? Foi, mas passou da melhor forma possível. E a gente está aí, né, levando, sabe, as pessoas para o DL. Eu também estou fazendo a minha live, né, falando lá o que você estava dizendo. Eu também criei um momento da quarentena para que a gente leve algumas coisas úteis para as pessoas, porque você ouvir a história de alguém, seja minha, seja de quem for, você vê que você pode superar também. Ontem a gente teve uma live linda que foi da Priscila. A Priscila tinha obesidade mórbida e ela mostrou o quanto que o DL mudou a vida dela. Ela falou, gente, eu levei 1 ano para operar depois do DL, mas a minha cabeça ela foi se organizando toda com as ferramentas que eu aprendi no DL. E aí, quando eu operei... Oi? Só um minutinho. Gente, quem tiver alguma pergunta, eu vi que fizeram aí pergunta, ou quiser deixar um recadinho, se quiser deixar um recadinho do coração aí, amoroso pra Cris, coloca aí nesse ponto de interrogação que eu vou ler pra ela, tá? Pessoal, Anne Menezes, ela perguntou, mas você era madrinha ou fazia parte da equipe, Cris? Eu falei, eu fazia parte da equipe. Eu fui madrinha também. Fui madrinha também. Eu fiz todo o trajeto do DL, eu fiz. Fui madrinha, depois de mais ou menos 1 ano eu fui madrinha. E é isso aí. E aí a gente vai se apaixonando e fazendo o que você ama. Aí eu tava falando da live. Mas só um parênteses aqui antes que ficou na minha cabeça. Você falou a questão do estado interno. Né? Isso. Porque alguém ouve tu falando isso, meu Deus, ela é maluca, como é que pode? Operada, vazando aqui o negócio. E assim, o teu coração, o teu amor, a vontade de ver as pessoas, que isso é muito teu, né, Cris? Você é assim, né? E assim, como a nossa mente, ela controla tudo. Exatamente, Ana, exatamente. E a gente vê isso em cada treinando, né? Que a gente vai vendo as histórias ali, a gente, né, eu, você, o Roberto e a galera do INEX, a gente vive aquele treinamento de uma forma muito intensa. Pessoal, a gente se liga, a gente cria uma ligação com vocês. Não tem como não ligar. Sabe por quê? Porque a gente vê a evolução de vocês num final de semana. A gente está ali naquele final de semana vivenciando as dores, as alegrias de vocês. Então a gente acaba criando uma amizade, um vínculo muito, muito legal. E outra coisa, Iana, que eu queria lembrar aqui, que eu acho que é fundamental falar sobre isso. Quando eu saí do DL, tá? O DL, quando você sai do DL, ele te dá umas orientações que você não é obrigado a fazer. Mas ele te dá umas orientações que, se você cumprir aquelas orientações, você só tende a crescer ainda mais. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente sai do DL, a gente sai muito motivado. Mas motivação tem tempo de validade. Sim. Então, o que o DL faz? Ele traz para você recursos e orientações que, se você seguir, e que não é nada demais, são coisas que vão te trazer prazer, vão te trazer alegria e vão te trazer conhecimento. Se você seguir aquilo, cara, é infalível. Sua vida vai crescer e crescer muito. Se você não fizer, vai também. Mas vai demorar um pouquinho mais. Mas se você fizer o DL, alterando tudo que você vai alterar, conquistando e melhorando o que você vai melhorar lá dentro. E fazendo essas orientações que a equipe vai dar para você, gente, não tem erro. A sua vida vai explodir. Ela vai caminhar. Ontem eu vi a Priscila falando na live que ela fez comigo, como que ela seguiu essas coisas, né? Ela falou, pô, fui lá, levei 9 pessoas, fui levando as pessoas, aí cada vez eu me energizava mais, conhecia mais gente. E outra coisa, você faz um network enorme, porque você conhece gente de tudo quanto é lugar, sabe? Gente com tudo quanto é profissão, com vontades, com ideias, e ali você vai expandindo o seu universo. Você vai criando uma acuidade sensorial, você vai ampliando os seus canais, e isso faz com que você tenha uma percepção, que você se ligue nas pessoas certas, você começa a fazer novas amizades, sabe? E isso leva para sua casa também uma energia diferente. Uma energia que vai mudar, que vai trazer coisas boas. E essa mudança que a Iana falou, mudar o estado interno, tem uma parte dentro do DL que você aprende isso. É uma dinâmica rápida e que ela vai te ensinar a alterar esse estado interno dentro de você. Então, se você estiver num momento muito triste, se você quiser, você vai virar essa chave.
Você vai mudar essa tristeza para uma grande alegria. Por quê? Porque quem escolhe como quer ficar é você. É a gente que escolhe como a gente quer ficar. Por mais que seja uma coisa muito triste. O que aconteceu comigo? Foi uma coisa muito triste. Mas eu não me permiti. Eu falei, não, isso não. Eu lembrei direto do DL. No mesmo momento eu lembrei. Eu falei, caramba, foi aqui que eu aprendi isso. E eu vou fazer isso comigo agora. Porque se eu fizer isso, todo o meu corpo, mente e corpo, a gente aprende no DL, que mente e corpo formam um sistema único. Então, se eu mudar o meu estado interno, né, para uma coisa boa, trouxer isso para mim, é assim que eu vou ficar. E foi assim que eu fiquei, fui superando tudo. Claro que aconteceu um monte de coisa, eu tive um descontrole de pressão, eu tive um monte de coisa que aconteceu. Mas a gente vai resolvendo tudo, agitando tudo e bola para frente. E vamos trabalhar, e continua trabalhando, e continua trabalhando. Cris, e quando foi que virou essa tua chavezinha em relação... Eu fiquei curiosa com isso. Que eu falei assim, Cris, eu não te imagino assim. Que você falou que não pensar em vender, não era tua praia. Quando é que virou essa chave? Porque assim, eu já falei isso pra você. Eu super te admiro, porque eu acho que você tem essa capacidade né, de falar com as pessoas, de encantar as pessoas. E não só isso, não é só o brilho no olhar, que já é tudo, mas você tem essa pegada mesmo, né? É muito teu isso, é muito natural e com certeza é por causa desse amor todo. Mas quando foi que deu essa virada de chave? Assim, foi quando tu começou a trabalhar com o DL? Porque tu trabalhou também na cachaça, né? Vendendo a cachaça. Quando eu trabalhei na cachaça, eu já estava com as ferramentas da PNL para trabalhar com vendas. Eu já tinha isso. Mas o que acontece? Eu vou falar para você. Eu era uma pessoa tímida. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse num lugar e tivesse pessoas que eu não conhecesse, eu não falava com essas pessoas. Eu não interagia. Eu ficava na minha, porque eu não queria incomodar e eu tinha vergonha. Quando eu fiz o DL, aquele movimento, aquela energia do DL começou a incorporar em mim. E eu comecei a mudar totalmente a minha forma de ser. Eu acredito, Iana. Você fez uma pergunta agora que ninguém nunca me fez, sabia? Muito legal essa pergunta. E você me fez fazer uma viagem agora muito legal. Eu devo ter virado uma chave muito forte dentro do treinamento DL. Porque tem o que eu falo. Dentro do DL, alguns comportamentos você percebe que mudou, mas outros não. Outros você só vai perceber no seu dia a dia, conforme você for se deparando com as situações. E aí o que aconteceu? Eu comecei a levar e a falar com as pessoas. Eu comecei a falar com as pessoas e me ouvir. Falei, cara, eu falo tão bem. Eu falo com tanta firmeza, com tanta congruência, sabe? E aí a coisa começou. Aí eu fui começando a juntar as ferramentas, né? Aí o pessoal fala que eu sou a maior raposeira, né? E eu não era raposeira nenhuma. Eu não tinha rapor nenhum. Então hoje o rapor, ele tá assim... Ele não tá no sangue, não. Ele tá na pele, entendeu? Né? Você me conhece, você sabe. A gente vai... E eu adoro. Você quer ver uma coisa? Eu adoro quando eu vou falar do DL com alguém, né? Que na verdade é uma venda. Você está vendendo um produto, você está vendendo evolução pessoal e autoconhecimento. E é alguém muito difícil. E eu viro essa pessoa. Você não tem noção do prazer que eu sinto. Meu Deus do céu. É um prazer. É um prazer inenarrável. E tudo com muita coerência, tudo com muita ecologia, sabe? O equilíbrio, você levando aquela coisa à pessoa de uma forma harmônica para que ela perceba que realmente vale a pena. E que aquele obstáculo que ela colocou, aquela objeção que ela colocou, era uma objeção que estava na cabeça dela. E que ela estava sendo guiada por aquilo. Então você vira, você transforma. Nossa, Verdade. Deixa fora eu de ler série. E aí, algumas perguntinhas para olha aí. Tem perguntas, são mensagens. A Rejane, que você conhece também. A Rejane é uma lindona. Adoro ela. Beijo, viu? Você é inspiração para mim. Obrigada por tantas dicas e por me indicar o Master. Eu que indiquei, foi mesmo. Nossa, que legal. Nossa, Master é... Andriele, um super 4 para você. Para você. Show. Desilu, Desi. né? Desi. É Desirê. É uma grande inspiração para todos nós. Nós amamos muito você. Lindona.
A Andriele novamente. Cris, obrigado por partilhar conosco sua história. Foi um grande exemplo de inspiração e superação. Super quatro, foi mesmo. Viu? Obrigada, amor. Obrigado. A Elis. Eu não quero perguntar, eu quero dizer que eu te amo e que eu te admiro. Ó, Elis, lindona. Cris, antes Muito da gente bom. encerrar, que eu sei do seu tempo, fala um pouquinho do projeto que você está fazendo para convidar o pessoal. Tá bom. Iana, antes de tudo, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, porque falar da minha história é sempre um prazer enorme. E a cada vez que eu conto, sempre tem um detalhe diferente que eu lembro. Porque tem um tempão, né? Então, às vezes, a pergunta que a pessoa fala, eu fiz com o Cabé também. O Cabé também fez comigo, foi muito legal. E o Cabé fez parte dessa história comigo, né? Porque foi ele que me levou para o DL, então foi muito legal. E você agora também veio com umas perguntas chaves assim, muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Que a gente possa, de alguma forma, ter sensibilizado esses coraçõezinhos aí, daqueles que já fizeram DL, né, com essa troca, com essa mensagem. E quem não fez o DL também, que sinta isso tocar no coração e perceba que você pode ter uma vida muito melhor. Todos nós temos o direito de ser felizes. Todos nós. Agora, eu preciso acreditar. Eu preciso dar o passo. Eu digo, e eu tenho certeza que a Iana deve falar isso também lá, quando alguém vem pegar e abraçar e falar, pô, muito obrigado que você me levou pro DL. Eu falei, ó, antes de tudo, você agradeça a você mesmo, porque você disse sim para você, para a pessoa mais importante que existe, que é você. Nós fomos apenas um veículo, mas a decisão foi sua. Então, obrigado por esse momento mesmo, que a gente possa aí repetir outras vezes quando precisar. Qualquer dia eu vou te chamar também para você vir falar na minha, tá? E vamos fazer assim. Eu agradeço. Fale. Pode falar. Então, a nossa live ela acontece todos os dias, de terça... Antes de tu falar da live, calma. Eu queria aproveitar também que a gente finaliza com o seu recado. Dizer que eu tenho um carinho enorme por ti. Eu queria muito morar mais pertinho para a gente poder ter mais contato. Mas eu tenho muita gratidão para a tua vida mesmo. Eu amei saber da tua história, porque se eu já te admirava, pelo pouco que eu conheço, eu te admiro muito mais. Você é uma vitoriosa, né? Assim, é como você disse, a gente precisa respeitar muito a nossa história, né? E a sua história é uma história linda de superação. Você é um exemplo para mim. Muito obrigada por todas as dicas, por todos os telefonemas, por todos os áudios que a gente troca ideias, né? Eu sou muito grata à tua vida. Saiba que você tem uma pessoa aqui, ó, que lhe admira muito e que lhe ama muito. Estamos juntos. Obrigada, aqui nessa missão, viu? Isso. Nossa missão, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Mais uma coisinha para ti. Eu vi que você puxou uma mensagem aí que era do Kaique. Cadê? É isso aí mesmo. Cris, você me inspira e me ajuda a ver o melhor de mim. Te amo, Kik. Te amo, Kik. Vê se pode, Kik. Te amo. A Anne colocou, estou adorando a live. Adorando a live. Que bom. A Jaqueline colocou, isso, só gratidão. Jaqueline. Te amo, Jaque, te amo. Só gente linda, né? Cara, é muito bom isso, né? Olha essa energia. Olha essa energia, que coisa boa. É uma fábrica de amigos, como você falou. Verdade. Muito bom. Bom, pessoal, todos os dias, de terça a domingo, eu faço a live às 21h29. E segunda-feira, a live acontece às 17h59, porque 19h29 a gente tem uma reunião pós-DL. Tá? Para quem já fez o DL, sabe que reunião é essa, que acontece todas as segundas-feiras pelo Zoom. Nós temos 100 vagas, o pessoal participa, a Fabiana participa, a equipe inteira participa, e é uma reunião de muitas trocas. Então, eu transferi a live de 21h29 para 17h59, porque às vezes a reunião demora um pouco mais para não atrapalhar. A proposta da nossa live, tá, é sempre trazer alguém que já passou por esse momento do DL, e começou sua evolução no autoconhecimento e na PNL, e vem contar pra gente como é que foi essa mudança e o que a PNL agregou de valores na vida dela, pessoal e profissional. E qual é a intenção? A intenção
primeiro, trazer algo de útil nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. Porque quantas pessoas se identificam com as histórias que eles ouvem. É bonito de você ver os comentários, as pessoas falando. E outra coisa que está acontecendo muito legal, Iana, é que existe um grupo que já está fixo, que está sempre lá. Então parece que a gente está numa reunião de segunda-feira, começa um falar com o outro pelas mensagens, dar beijo, abraço, marcar, falar que vai fazer churrasco quando começar. Então é uma brincadeira. Aí chega alguém, esses dias... Do mesmo jeito, ó. Já tem tá ali, já disse que vai fazer um renascença, tá todo mundo aqui conversando. É isso aí, é muito bom, é muito bom. Essa galera Aí um chama o outro, sabe? Aí agora tem um amigo nosso que vai levar a mãe, aí falou, vamos fazer o DL das mães, todo mundo levar as mães. Aí já tem um monte de gente querendo levar a mãe. Então, assim, cara, tá assim, uma energia muito gostosa. Isso aí foi um ganho secundário, que eu nem imaginava. Mas é um momento onde a gente faz essa troca. E por que eu criei essa live? Porque muitas pessoas, uma das grandes perguntas que eu ouço no telefone quando eu estou chamando as pessoas para fazer DL é como é que pode um treinamento de um final de semana mudar tanto a vida de uma pessoa? E aí, qual é a frase que a gente ouve no DL e no INEX? Se você quer saber se um curso é bom, se um treinamento é bom, pergunta para quem fez. Então eu falei, cara, eu vou trazer as pessoas para elas contarem a história dela, as mudanças que elas tiveram, e você vai ver que realmente é verdade, porque não tem como você mentir uma história que você está contando sua. E ali as pessoas estão vendo, e vendo que elas podem mudar a vida dela, porque às vezes, Iana, a gente passa pela vida e não tem a oportunidade de ouvir que você pode mudar, ou que aquilo tem solução. E o DL ele vem trazer essa mudança, a PNL vem trazer essa mudança. Então, assim, está sendo uma oportunidade muito grande. Eu acho que a quarentena ela está mudando a vida da gente para muito melhor. É claro que tem dores, é claro que tem sofrimentos, claro, a gente entende. Mas o fato da gente ter inteligência emocional e saber lidar com os nossos comportamentos faz com que a gente passe de uma forma muito mais branda por esse momento. E tem mais uma. Tirando muitos aprendizados. Porque se você souber olhar e enxergar o ponto positivo, você vai ver que tem muita coisa boa acontecendo e que você pode trazer para a sua vida. Eu, por exemplo, estou estudando como nunca. Entendeu? Então, nunca imaginei que eu ia ter tanto tempo para estudar e fazer alguma coisa útil também, que tem sido essas lives. Então, assim, obrigado mesmo, agradeço ao universo, agradeço a Deus, agradeço a todo mundo. E que a gente possa sair realmente dessa quarentena muito mais fortalecido e sendo um ser humano muito melhor. E uma das funções nossas dentro do INEX é fazer desse mundo um mundo ainda muito melhor do que ele já é. Porque ele é bom. E a gente ainda vai fazer dele melhor. Com certeza a gente vai. Obrigada, Diana. Obrigado mesmo. Gente, ó, a live da Cris é já, 21 e 29, no Instagram dela. Certo? Que é esse que tá aí pra vocês, não. Né? Aqui em cima. A minha é agora. Hoje a minha live vai ser com o Carlos Bugica, tá? Que é o meu genro, que trabalhou na equipe também com a gente. E ele tem um projeto chamado Empreendedor Vendedor. E hoje a gente vai falar o quê? PNL Vendas. Como é que Como é que é essa casadinha? Vai ser boa, vai ser legal, vai ser bem bacana a live. Espero vocês, viu? Espero mesmo. Oi, Ana, você tá salvando essas lives no YouTube? Não, eu deixo aqui no IGTV, mas eu posso baixar e te mandar. Tá bom. Não, mas eu salvo pelo Ingrabber, eu consigo salvar aqui. Tá? Tá bom. Eu salvo, gente, porque aí eu vou colocar lá no YouTube. Perguntaram aqui se eu sou do Nordeste. Eu sou aqui do Nordeste, eu moro em Fortaleza. Esse sotaque não engana, hein, Ana? Eu cuido do DL da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará, tá? Então, quem quiser também, eu coloquei meu Instagram, é Iana Wayne. Sejam muito bem-vindos. Um beijo. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Tchau. Beijo pra você.